Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor, do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Com seu amor, tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, Me abandonar. Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Com seu amor tão puro e tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. com seu amor Tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é bom nos encontrarmos toda semana para estudarmos a Bíblia e diariamente temos também estudado e aprendido muito a respeito do nosso Deus. Estou feliz com você que chega, seja bem-vindo, e com aqueles que são há tempos também. Hoje eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos estudar mais um Salmo. Hoje é o Salmo 73. Pode tomar sua Bíblia impressa e abri-la e mantê-la durante o estudo e também a sua Bíblia virtual. Salmo 73. E estudaremos o perigo da inveja. O perigo da inveja. Bíblia aberta. Então vamos ler 3 versículos do Salmo 73. Salmo 73, primeiro. De fato, ou seja, certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Salmo 73, 2 e 3. Por pouco meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios, daqueles que não andam com Deus. Bíblia lida, oremos. Deus Todo-Poderoso,
glórias, honras a Ti, pela alegria, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e aprender dela. Gratos porque o Senhor a manteve durante todos esses milênios para que chegasse até nós. E hoje nós estamos aqui juntos para aprender dela. Vem falar aos nossos corações, nos alimente. O Senhor conhece cada um de nós que estamos aqui estudando a Tua palavra. E me usa como instrumento. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. O perigo da inveja. Cuidado! A inveja tem perfil. Numa era de redes sociais, a inveja tem perfil. E te segue. Cuidado! Provérbios 14:30 traz uma colocação fortíssima. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. E a grande pergunta ao iniciar o nosso estudo hoje é: o que é inveja? Já teve inveja? Foi tentado por ela? Ou nunca foi tentado pela inveja? Tomás de Aquino, o grande teólogo, ele definia da seguinte forma: inveja é a tristeza pela felicidade dos outros e exultação pela sua adversidade. Quando o cara se dá mal, que você tem inveja dele, ele fica feliz. Aflição pela sua prosperidade. Ele fica aflito por aquele que ele tem inveja está se dando muito bem. É claro que Mário de Andrade, eu gosto muito de literatura, sou professor de literatura também, ele tem uma frase bem sugestiva: inquieto-me com os invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e oportunidades. É claro que a palavra inveja, ela tem a origem, em relação ao português, em invidere, do latim, que significa não ver. E o invejoso, é interessante a análise, ele não vê a si mesmo e nem os outros de maneira objetiva e correta. Esse, assim, é o invejoso. A inveja é um tipo assim de cegueira, cega a pessoa. E ao estudar o tema, descobri algumas características da inveja. E fiquei pensando na primeira delas. Todos se consideram alvo de inveja, isso é inegável. Mas ninguém se considera invejoso. Ela, na verdade, como diz um autor, é um pecado envergonhado. Uma outra característica é a seguinte: a inveja não se refere a alguém distante, não. Ninguém tem inveja das conquistas do grande Alexandre ou da beleza de Cleópatra. Na verdade, a inveja, ela se dirige a alguém muito próximo. Olha bem, o cunhado, a cunhada, o irmão, o vizinho, colega de trabalho, o chefe, a ex do atual. Na verdade, a inveja é, dentro das características, a rebelião contra a vontade de Deus para a vida do outro. Você não quer ver o outro se dar bem, abençoado por Deus. Então, a rebelião contra isso. E é claro que algumas colocações para refletirmos no início do estudo de hoje, já é importante. Primeira pergunta, vamos fazer a nós. Vamos fazer assim uma análise. O sucesso dos outros incomoda você? Incomoda a nós? A beleza e a inteligência dos outros incomodam você? Incomodam a nós? O carinho da sua mãe ou do seu pai com seu irmão ou irmã incomoda você? Ou o elogio de seu chefe ao seu colega de trabalho incomoda você? Ou a nós? Ah, uma outra. O carro novo e a reforma da casa do vizinho incomodam você?
tristemente, o casamento feliz do seu amigo. Incomoda você? E quando nós vamos para a Bíblia, biblicamente nós encontramos exemplos de pessoas que se escorregaram, caíram na tentação da inveja. E nós descobrimos o primeiro deles lá no livro de Gênesis, a base da Bíblia, quando o próprio irmão Caim matou o seu irmão Abel por inveja da relação dele, da bênção dele de Deus para com o irmão Abel. Gênesis 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. É terrível. Também nós descobrimos na Bíblia, mais precisamente, a relação, no Gênesis mesmo, das esposas de Jacó, de Israel, Raquel e Lia. E a própria Raquel teve inveja da sua irmã Lia. Gênesis 31, vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Descobrimos também depois o próprio filho de Jacó e Raquel, José, dentro da própria família, os 12 filhos de Jacó, com Lia e Raquel. Ali havia inveja do filho de Raquel, o José. E ele foi vendido como escravo, porque eles não suportavam mais a inveja que tinham dele para o Egito. Gênesis 37, 27. Vende. Olha a atitude da pessoa tomada pela inveja, pela cegueira. Vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, os invejosos concordaram em vender José para os mercadores do Egito. E Gênesis 37, 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, do poço, e o venderam por 25 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. E é mais interessante a história do povo de Israel. Agora no período da monarquia do reino, o primeiro rei de Israel, Saul, teve inveja do segundo rei de Israel, Davi. E quando nós vemos o texto, 1 Samuel 18:6, nos deparamos com esse momento, esse escorregão que o salmista fala. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, olha bem, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. 1 Samuel 18:7. Olha a inveja. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18:8. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, quem lhe falta, senão o reino? 1 Samuel 18:9. Tristemente lemos aí: daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos, porque a inveja tomou conta, ele escorregou na tentação e foi dominado pela inveja na sua relação com Davi. E no Novo Testamento não poderia faltar a inveja de Jesus Cristo. A inveja dos sacerdotes, dos religiosos da época em relação a Jesus Cristo.
E, tristemente, eles, por inveja, incitam a multidão, na hora do julgamento, para, em vez de escolherem Jesus, escolherem Barrabás para ser liberto. Tudo pela inveja. O texto bíblico, Mateus 27:16, agora o Novo, nos traz. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Mateus 27:17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Mateus 27:18. Porque sabia que por inveja, o tinham entregado. E no texto que nós lemos hoje, para a nossa meditação, Salmo 73, nós encontramos o salmista Asaf com inveja dos maus. Olha que interessante. Nisso nós vamos pensar. E o texto, Salmo 73, 2, 3, nos diz: quanto a mim, é a confissão de Asaf, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus, dos ímpios, dos que não servem a Deus. Salmo 73, 2 e 3. E é pensando nessa personagem que nós vamos refletir, pensar. Porque Asaf, ele mostra um momento assim de crise espiritual em Israel. E ele vê a prosperidade dos que não servem a Deus. E ele começa a ter dificuldades para entender o processo. Esse é o contexto histórico. E é claro que quem era o Asaf? Era um grande cantor e músico da época de Davi e Salomão. A gente encontra isso lá em 1 Crônicas. E mesmo em 1 Crônicas 21, 25, 1 e 2 29, 30, acrescenta que ele era um profeta em suas composições musicais. Ele não somente escreveu esse salmo, mas outros. E ele faz a confissão aí lida no texto por nós. A inveja quase o destruiu. E é claro que ele passou pelo tema de hoje, do nosso estudo, o perigo da inveja. Há algo em relação a Asaf, e há outros personagens bíblicos, não me referi aqui, e em toda a história humana, em toda a literatura, nós encontramos o tema inveja, causando bastante transtorno, dificuldade. Por isso nós temos, nesta hora de estudo, pensar, como Asaf, o perigo da inveja. Por quê? O primeiro ponto que Asaf, no seu salmo, coloca para nós, e nós temos que estar atentos, é a visão do passado. Então, a primeira coisa, o perigo da inveja, Asaf mostra para nós a visão do passado. E aí nós encontramos nesse salmo os pronomes pessoais, que nós todos conhecemos, no caso reto, né? Eu, tu, eles, nós, vós, eles, no caso, nem todos. A partir do salmo, a partir do versículo 1 até o 12 do Salmo 73, Asaf vai falar deles, eles, que são os chamados homens maus, sem Deus, os chamados ímpios. Então ele vai se referir a eles. Observemos aí. Salmo 73, 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E ele continua, o versículo 2. Olha a reflexão dele, falando do passado, que Deus é bom para Israel. Versículo 2, Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Veja bem aí a confissão dele. Por quê? Ele faz uma declaração assim, poderosíssima. Deus é bom. Isso e até hoje as pessoas acrescentam, Deus é bom o tempo todo. E ele lembrou dos feitos de Deus no passado, as promessas cumpridas, a aliança inabalável com Israel. Puxa, Deus é tremendo, é majestoso, é grandioso, no caso aí, é bom. E essa bondade de Deus era uma verdade absoluta que nós cremos e Asaf também cria. Mas ele estava num momento assim em que ele não via isso na sua vida.
Então ele começa a estar no momento de crise. Então Asaf entra em crise, porque havia algo que ele não conseguia enxergar. Ele via os maus bem e ele servindo a Deus não bem. É claro que a realidade de Asaf era dura e ele observava isso. Os vizinhos, sem servir a Deus, tinham saúde, tinham riqueza, estavam tranquilos. E ele, servindo a Deus, o Deus bom que ele aprendeu a servir desde os seus antepassados, ele carregava aquele peso de incertezas e lutas internas. Eles estão bem e eu não estou bem. Mas eu sirvo a Deus, eu ando nos caminhos de Deus, eu vivo para Deus. E ele começou até a pensar na justiça de Deus. Será que Deus é justo? E ele não estava vendo essa justiça de Deus. Ele andando corretamente, vivendo uma vida santa, limpa, honesta, e enfrentando uma série de dificuldades, problemas, e aqueles que não faziam isso estavam todos bem, na sua visão. É claro que a bondade de Deus era para alguns, não para ele. Ele começou a questionar isso, né? E é claro que automaticamente essas indagações interiores de Asaf, elas estão presentes na atualidade. Por isso o salmo aí está registrado. E eu conheço muitas pessoas que questionam, falam a respeito disso, até colocam diante de nós essa colocação, e eu tenho o prazer de abrir a Bíblia e mostrar a elas que a vivência que elas estão passando ali é a mesma que Asaf viveu no seu tempo. Por quê? Primeiro, o perigo da inveja. Ele olhou para o passado, ele viu o poder de Deus, mas ele não viu o poder de Deus na sua vida, no tempo que ele estava ali a viver. Agora ele começa a olhar para a sua realidade. E é claro que ele dá um escorregão aí, porque ele sentiu inveja. E observe, Salmo 73, 3 agora. Ele faz a sua confissão. Pois eu invejava os arrogantes. Ele está falando deles, né? Aí o pronome, eles. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, né? Então ele sentiu, ele foi tentado. Ele diz, e observemos que Asaf desviou os olhos de Deus. Na nossa vida é assim, quando nós olhamos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e não olhamos para Deus, os questionamentos vêm, os porquês vêm. E, de uma maneira interessante, as pessoas buscam respostas. E Asaf desviou os olhares de Deus e passou a observar ao seu redor, passou a observar as circunstâncias, passou a observar a sua crise, e isso aprofundou muito a visão dele. E é claro que o versículo 4 do Salmo 73, ainda Asaf vai colocando para nós. Para eles, não há preocupações. Ele achava que as pessoas que estavam ali na realidade dele, ele não tem preocupações nenhuma. Olha que corpo maravilhoso, sadio, inédito. Olhando até com inveja dos corpos daqueles que não serviam a Deus. E não servem a Deus e nem carregam o peso das aflições que os justos suportavam. Isso causou em Asaf, o salmista, uma revolta muito grande. Porque, na verdade, quando as pessoas deixam de olhar para Deus, olham para os seus problemas, parece que seus problemas são maiores do que Deus. E enfrentam crises terríveis. E assim estava Asaf nesse momento do Salmo. Salmo 73, 5 agora. Observe. Não partilham das canseiras. Olha o olhar dele para a realidade ali. Em vez de olhar para Deus, olhando para as circunstâncias, para a situação em que vivia. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha, estou com inveja deles. Eu ando com Deus e a minha vida é um tormento, e agora eles não, eles estão bem. Então Asaf se sentiu tristemente, nos questionamentos, com a arrogância deles. A arrogância das pessoas que não servem a Deus, os chamados ímpios, os maus. E ele coloca no versículo 6 agora.
com a visão da realidade. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Salmo 73, 7. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. E Salmo 73, 8. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Salmo 73, 9. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. E Asaf começa a pensar nisso. Puxa, eles estão se dando bem, mas eles não reconhecem a bondade de Deus. São orgulhosos, são arrogantes. E eles se gabam do sucesso, como se tudo eles tivessem conquistado sozinhos. Olha, eles estão bem. Eles acham que conquistaram tudo por eles próprios. E é claro que o resultado daquela soberba, daquela altivez, e eles tinham a riqueza como um troféu e desprezavam os necessitados. E tristemente aquelas pessoas sentiam-se como se estivessem acima de todos, até mesmo de Deus. Ele começou a observar aquilo, analisar aquilo, né? Ver aquilo, a sua visão da realidade. Em vez de olhar para Deus, estava olhando para a realidade ao qual ele estava. Olhou para o passado, agora olhou para o presente. E é claro que Asaf sentiu muita inveja deles, os homens maus, os ímpios, porque eles tinham uma popularidade, sentiu inveja da popularidade deles. E aí o Salmo 73, 10 traduz: por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E ainda ele coloca, eles olham para eles com esse comportamento totalmente contrário aos padrões de Deus, como modelo do estilo de vida. Éramos influencers da época de Asaf, e admiravam, as pessoas admiravam e os aplaudiam, e viviam correndo atrás deles como se eles fossem dignos de serem adorados, venerados, né? Recebendo os likes da época de Asaf, e observando isso, ele sentiu inveja deles. É claro que o Salmo 103, 11 ele vai colocando para nós e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está observando todo esse comportamento contrário à sua vontade? Eu ando nesse comportamento correto e Deus não olha esse povo dessa forma e os abençoa na visão dele, de Asaf, e não a mim? Suas palavras estavam cheias de vaidade, que era o comportamento das pessoas más que ele estava observando, que ele estava invejando, e não apenas eram toleradas, mas eles eram imitados, um comportamento que não agradava, que não servia a Deus. Salmo 73, 12. Eis que são esses os ímpios, os maus, os que não servem a Deus, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Olha, só são abençoados, são ricos, são poderosos. E é claro que Asaf, o autor do Salmo 73, olhando aquela visão da realidade dele, o coração dele se agitava, porque ele via os que não serviam a Deus com uma vida ótima, e perguntava algo seríssimo: se a fé valia mesmo a pena. Será que vale a pena mesmo servir a Deus? Então a inveja, tomando Asaf, o fez esquecer. A inveja, e é o que acontece hoje também, faz esquecer momentaneamente. Olha aí o advérbio, momentaneamente, que o sucesso sem Deus, é uma ilusão passageira. É grande verdade. Se nós olharmos para a história da humanidade, para a literatura, para a indústria do cinema, para a indústria televisiva, tanto sucesso, 40 anos, 50 anos atrás, estão abandonados hoje, às vezes até na miséria. Por quê? Porque o sucesso sem Deus é algo totalmente
ilusório, passageiro. É como a fumaça que sobe e espalha, como diz o salmista. Mas veja bem, o que nos chama a atenção de Asaf, nessa parte do Salmo, em que ele está tendo a visão da realidade, ele é sincero em sua crise. Isso é muito importante. Ele se abre com Deus. Ele coloca o problema diante de Deus. Ele fala com Deus. Ele se coloca dentro do psiquiatra divino, do terapeuta divino, do psicólogo divino. Ele não abandonou a busca por respostas. Ele queria as respostas. Mesmo perturbado. Isso é importante. Ele não rejeitou a Deus. Pelo contrário, ele lutou para entender o que estava acontecendo. E é claro que vai acontecer agora o perigo da inveja. A visão do passado, a visão do presente, não é? A visão da realidade que ele estava. Daí automaticamente agora nós temos o Salmo, e Asaf vai para a sua visão interior, para dentro de si, com seus questionamentos em relação à sua dificuldade de entender. E a partir daí do Salmo 73, 13, 17, o pronome pessoal no Salmo muda. Em vez de falar deles, dos maus, dos ímpios, eles, agora ele vai começar a falar por ele próprio, eu. Vai fazer o solilóquio com ele mesmo. Coitado de mim, pobre de mim. Veja bem, ele vai trabalhar com ele aí, a chamada psicólogos, psiquiatras, terapeutas, autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então Asaf agora faz um autoexame interior, diante do quadro em que ele se encontra. Então agora ele está com a sua visão do seu interior. A partir do Salmo 73, 13, olha lá o que diz. Com efeito, inutilmente, olha bem, olha a colocação, o advérbio, inutilmente, conservei puro coração, é inútil, e lavei as mãos na inocência. Salmo 73, 14, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Então ele vai aí, não é? Analisando o que está acontecendo com ele. Ele questiona a sua própria caminhada com Deus. Isso é ponto primordial nessa parte do Salmo. Ele vivia em obediência com o coração puro e buscando agradar a Deus. Mas diante das circunstâncias, ele começa a se perguntar se realmente valia a pena. Eu já encontrei muitas pessoas nessas condições. Principalmente pessoas que estão com problemas emocionais, pessoas que estão com problemas psicológicos, enfim, os mais variados. Já até me indagaram, vale a pena mesmo andar com Deus? A mesma colocação do salmista. É claro que Asaf agora, ele continua com esses questionamentos interiores, com essa visão interior, com essa luta interna dentro de si, essa introspecção. E ele vai a partir do 15, Salmo 73, 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. E ele observava ali, que os que não serviam a Deus desfrutavam de conforto e abundância. Então Asaf acordava todos os dias para enfrentar as dificuldades e provações. Ele passando por dificuldades, provações, e os que não serviam a Deus estão numa boa, estão bem, estão sendo bem, vivem na corrupção, vivem uma série de coisas aí, não são pegos, aprontam coisas desse nível, trazendo para a atualidade. Então Asaf agora estava numa encruzilhada crítica. Nessa parte do Salmo ele entra numa encruzilhada crítica. Ele olhou para o passado, viu que Deus é bom, olhou para a realidade e observou que Deus não está realmente sendo bom ali para com aqueles que não andam servindo a Ele. E agora, interiormente, ele continua ainda questionando, perguntando, querendo respostas. E se a fidelidade de Deus não lhe trazia uma vida mais fácil, então qual era o sentido? Esse pensamento lhe pesava na alma, quase levando Asaf. Então, nessa parte do Salmo, você percebe ele em desespero, né? Encontramos Asaf aí no conflito interior. E é terrível quando estamos nessas condições. E a decisão dele mais sábia, que é a decisão nossa, quando enfrentamos esses questionamentos, quando enfrentamos essas perguntas, quando deixamos de olhar para Deus
e olhando para os nossos problemas que nos atormentam dia e noite, ele parou de entender. Uma ação de Asaf foi importante no Salmo. Parou de tentar entender tudo por si mesmo e levou sua inquietação para a presença de Deus. Um ser limitado, visão pequena, né? Não conhece nem o futuro, não tem visão de nada, não sabe o que está pela frente. São como as ovelhas. A visão das ovelhas é muito limitada, elas precisam do pastor para que as conduza, porque elas vão caminhando e elas precisam que ele as direcione, para que elas não caiam em precipícios, sejam apanhadas pelos inimigos das ovelhas. E assim, realmente, o que ele fez, diante desse quadro, essa ovelha vai ao pastor, que é o próprio Deus, vai à presença de Deus. E é claro que, a partir daí do Salmo, a quarta parte do Salmo, quarta parte da meditação, ele passa a ter a visão de Deus. Ele olhou para o passado, viu que Deus é bom. Depois, deixou de olhar para Deus e viu a realidade, foi se entristecendo. Depois, ele foi para o seu interior, pior ainda, ficou olhando para dentro de si, porque a força não está dentro dele, a força está em Deus. Então ele olha para o alto e olha o que diz aí o Salmo. Salmo 73, 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele começou a ver, eu não tenho capacidade de entender tudo isso, de analisar tudo isso, de refletir sobre isso. Salmo 73, 17, ainda ele vai. Até que entrei no santuário de Deus. Veja bem, é a única maneira. Foi ao santuário de Deus, ao templo de Deus, e atinei com o fim deles. Então, a partir desse instante, ele vai buscar a Deus, porque é o único que tem todas as respostas. É o único que podia responder, e é o único que pode realmente responder às carências do homem, pode auxiliar o homem, pode dar sentido à vida do homem. E é claro que, a partir desse momento, nós notamos no Salmo, o pronome pessoal agora passa a ser tu, ou seja, olhando para a segunda pessoa que é Deus. Não era eu falando agora, não, olhando para tu. E ele volta para Deus, e é maravilhoso ver a partir desse Salmo, que ele foi curado. Salmo 73, 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Agora ele começa a ver que existe a ação de Deus, que Deus age, que Deus opera. Salmo 73, 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Eles passarão pelas dificuldades, passarão pelas lutas. A ação de Deus virá em relação à vida deles. Salmo 73, 20. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. E é claro que o 21 ainda, Salmo 73. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, ele ainda aí falando a Deus, Salmo 73, 22. Eu estava embrutecido e ignorante, realmente. O homem sem Deus é embrutecido, o homem sem Deus é ignorante. Era como um irracional a tua presença. Realmente, as atitudes da pessoa sem Deus nos assustam. Antigamente não se tinha tão diretamente essas atitudes. Hoje aí as redes sociais, a tecnologia, a internet tem trazido para nós esse comportamento humano terrível, sem Deus, a brutalidade. E ele avaliou isso. E Asaf então foi ao templo de Deus. E é muito importante, qualquer dúvida, qualquer situação, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer adversidade, Deus é o primeiro a ser consultado. Então, sua crise não poderia ser resolvida apenas com as reflexões humanas. Eu acho maravilhosa a filosofia, amo filosofia, sou professor de filosofia, as reflexões ali feitas, raciocínios lógicos, mas isso não traz felicidade ao homem. Nós temos em toda a história da filosofia muitos acabam tirando a própria vida, porque não encontram a solução na filosofia, só a filosofia em si. Por quê? Porque além da filosofia, precisa-se de Deus. Porque Deus é o dono de toda a sabedoria. A filosofia é a sabedoria, né?
Então é interessante isso, né? O amor à sabedoria e à filosofia. E a sabedoria plena é Deus. E a Bíblia diz que Ele nos dá plenamente. E é claro que na presença do Senhor, a perspectiva mudou. Então agora o que parecia injustiça começou a fazer sentido diante da eternidade. Então nós começamos a perceber que nós somos temporários, não é? Nós somos passageiros. E a visita de Asaf ao santuário fez um benefício tremendo a ele. E a visita, a comunhão, a colocação diante de Deus, a relação, a intimidade com o psiquiatra divino, que é o próprio Deus, o terapeuta divino, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é maravilhoso. Isso ocorreu com ele. E a única forma que ele, a partir de agora, começou a enxergar corretamente, ele levou o olhar para Deus. Ele olhou para o alto. A sua visão agora é a visão correta. O passado já foi. A realidade está ali presente. Deus sabe o porquê da realidade. O seu interior, cheio de Deus, é transformado, é mudado. Ele tira todas as dúvidas. Ele dá paz, dá tranquilidade ao coração. E é claro que um grande enigma agora, que ele tinha dentro dele, começou a fazer sentido. Por quê? Porque a partir de agora ele passou a entender que aqueles ímpios, aqueles homens maus que não serviam a Deus, era um sucesso temporário, não era um sucesso eterno. É um sucesso apenas nesse plano de vida. Sucesso frágil. Nós observamos hoje, né, as celebridades, o custo alto para se manter com a beleza, mas a beleza eterna não existe. É frágil como um sonho e desaparece ao amanhecer. A nossa vida é rápida, passageira. E é interessante, nós temos convivido com muitos que estão partindo para o céu nos dias atuais, próximos a nós, Deus está chamando. E é um choque muito grande, porque as pessoas sonhavam demais, esperavam demais, queriam demais, trabalharam demais por coisas que são passageiras, são temporárias, e não aprenderam com a colocação de Jó, quando perdeu toda a família, no sair do ventre, e no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou. Então nós estamos temporários, as pessoas acham que essa vida é o verdadeiro sentido, o sucesso está aqui nessa vida, e nós sabemos que não. De repente tudo desaparece, de repente tudo se transforma, porque a vida é passageira. E a partir desse momento, o enigma no coração de Asaf desapareceu por completo. E é claro que a justiça de Deus é muito importante. Ela não falha. Não brinquem com Deus. Nós temos um Deus que é amoroso, tremendo, mas é um Deus também que é justo. E ele se manifesta, mas não se manifesta segundo o tempo humano. A justiça é feita por Deus na hora certa, no momento certo, no time de Deus. E é claro que sua visão limitada, ele descobriu isso, o levou a conclusões erradas. E na presença de Deus ele encontrou a verdade. E é claro, houve restauração e o levou a um entendimento profundo da justiça divina. Ele escorregou, quase caiu, mas Deus não deixou cair, porque ele olhou, a visão dele foi para Deus. E é claro que passou a entender a visão da eternidade, que é a última parte do Salmo. Ele foi capaz agora de avaliar o tempo à luz da eternidade. Então, as coisas mudam radicalmente. Olhe para o museu das nossas vidas. O quanto mudou nesses anos todos. Em 10, 20, 30, 40, e está mudando e vai mudar muito agora, atualmente. E a partir de agora, no Salmo 73, no versículo 23 até o fim, muda o pronome pessoal agora. Agora é tu e eu. Então agora estamos juntos. Eu e Deus. Estamos combinados. Confiamos, descansamos na sua promessa. E ele diz no versículo 23, Salmo 73, todavia estou sempre contigo. Olha como mudou a visão de Asaf. E a visão da vida daqueles que se voltaram para Deus, tornaram íntimos de Deus. Todavia eu estou sempre contigo. Nós estamos sempre com Deus. E a promessa de Deus, eis que estou convosco todos os dias. A promessa de Jesus, nosso Salvador, até a consumação do século. Tu me seguras pela minha mão direita. Então isso é muito importante. Em todos os momentos da nossa vida,
né, em todos os segundos, em todas as horas, todos os dias, semanas, meses, o Senhor segura pela mão a nossa vida. E é importante lembrar que a confiança dele agora, de Asaf, está totalmente renovada. Porque ele percebe que sua segurança nunca esteve nas riquezas. Elas são temporárias, elas são passageiras. Ou no sucesso terreno. Mas a presença constante de Deus. Isso realmente é o mais importante. A presença constante de Deus em tudo, nessa vida e na eternidade. E é claro que Salmo 73, 24 ainda. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Olha que maravilhoso. Tu me guias, tu me diriges em tudo. O meu olhar é para o Senhor, o meu olhar para Deus. O primeiro ao acordar do dia é olhar para Deus, é ler a Bíblia e orar. E o último, quando vou também ao descansar à noite, é Deus. Colocando a nossa vida nas mãos dele durante o período noturno. Tu me guias com o teu conselho, olha que lindo. E depois me recebes na glória. E um dia, chamado por Deus, muitos foram chamados, estão sendo chamados, muitas pessoas, nós estamos aí, as redes sociais têm trazido, muitos lugares que eu morei, e as funerárias parece que me perseguem nas redes sociais, e lá estão as pessoas que partiram. Né? E a gente vai estar com elas na glória celestial, nós que a temos. E você não está sozinho, então isso é tão importante. Então Asaf, a partir de agora, mudou radicalmente a sua vida. No seu passado você não esteve sozinho, no seu presente Deus está com você. E também no seu futuro nós estaremos com Ele. Ele já está lá no futuro, nos esperando, como diz o texto. E é a partir de agora, então, Asaf, com essa visão da eternidade, é capaz de avaliar a terra à luz do céu. E no texto, versículo 25, Salmo 73. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu não me compraza na terra. Meu olhar lá no céu. A minha morada está no céu. A minha casa está no céu. Jesus Cristo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, e lá nós vamos desfrutar dessa vida eterna com Ele. E ainda o Salmo 73, 26, finalizando. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, vejam bem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu tenho algo que é eterno, para sempre. Então, a partir de agora, a visão da eternidade transformou Asaf, transformou a nossa vida. Porque a verdadeira prosperidade não está nos bens materiais, mas no reconhecimento humano. Ou no reconhecimento humano. O sucesso aí, as influências da vida aí, os likes, né, os milhares, mas na comunhão com o Criador. Isso é primordial e Asaf destacou. E finalizando, capaz de ficar em fé, em pé. Então agora ele é capaz de ficar em pé, em vez de escorregar. Deus não deixa a gente escorregar. Ele nos mantém em pé, fortes. E aí o Salmo 73, 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Começa a observar. Os homens maus serão destruídos. Aqueles que não servem a Deus terão as suas consequências. Tudo que o homem semear, ceifará. Quem semeia vento, colhe tempestade. Não é? Popularmente ainda, o último versículo do Salmo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Olha a confiança daquele homem que começou conosco lá no início, quase escorregando pela inveja, dominado pela inveja. Olha agora a transformação. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, põe o meu refúgio. É a única segurança, a única certeza, a única herança, a única riqueza que nós temos é Deus. Para proclamar todos os seus feitos. Porque Deus é bom, não é? E é claro, concluindo aí, a vitória em tempos de crise. Sua crise, na verdade, não foi ignorada. Asaf enfrentou, lutou com dúvidas e saiu forte. Por quê? Por quê? Porque decidiu buscar a Deus em vez de se perder na inveja e no desânimo. Quantos estão destruídos? Porque se perderam na inveja e automaticamente no desânimo. E o que antes era dúvida em relação a Asaf se transformou em convicção. E o que antes era inveja, então a gente vê agora Asaf dando testemunho, dando depoimento
da transformação que houve na sua vida. Em vez de reclamar sobre a prosperidade dos que não servem ao Senhor, olha o que acontece agora. Agora Asaf proclama as maravilhas de Deus. E é claro, sua jornada que começou com incerteza e amargura, termina com fé e confiança. E é claro que a verdadeira segurança, Asaf, agora não está no que o mundo pode oferecer, mas em estar na presença de Deus. E essa é a maior riqueza que alguém pode ter. Concluindo, Salmo 73. É uma reflexão de máxima importância de passar tempo com Deus em adoração e avaliação espiritual. Isso é primordial. A intimidade com Deus é o sucesso da nossa vida aqui, cumprindo o plano de Deus. Mas também o Salmo 73 é uma lição de promessas de Deus, das promessas de Deus, que elas são reais à medida que cresce o relacionamento com Ele. Quanto mais eu sou íntimo de Deus, mais eu sinto o poder dele na minha vida e mais eu sinto as promessas dele se cumprindo em mim. E é claro que o Salmo 73 ensina que a fé não pode ser baseada no que sente ou vê, que é o que está vivendo ele lá no primeiro versículo. O que ele vê não é o que a gente sente, o que vê a fé, mas na verdade eterna de Deus. É isso que nos mantém firmes. Por isso Jesus Cristo veio para nos fazer íntimos de Deus, para nos dar a vida eterna, para nos dar essa segurança. E ele, João 14,6, os versículos mais traduzidos em todas as línguas do mundo. Olha o que diz a palavra para nós aí, concluindo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, veja bem, o caminho para resolver todos os meus problemas e a verdade, olha, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único que pode me dar o que Asaf experimentou com Deus ali, é o que eu posso experimentar hoje com Deus através de Jesus. Ter essa intimidade e me capacitar, e a me livrar, e não me deixar escorregar na inveja, e ser dominado por ela, e ela destruir a minha vida. Mas o Senhor Jesus, nele nós somos mais do que vencedores, nele confiamos, e sabemos que Ele está conosco nesta vida, e também nos dará a vida eterna, onde moraremos para sempre com Ele, e vamos encontrar com Asaf na eternidade. Que Deus abençoe. Amém. Vamos agora, nesse momento, buscar a presença de Deus. Pai querido, queremos agradecer pela mensagem que falou o nosso coração. Nos capacita, Senhor, nos fortaleça, e que ao sermos tentados pela inveja, não caímos nela, não escorreguemos nela, como quase aconteceu com Asaf. Que nós possamos confiar no que ele aprendeu, no descansar em Deus, de que a mão de Deus está conosco em todo o tempo, em todas as situações. E que possamos, ó Pai, ver a vida daqueles que não servem a Deus, transformadas pelo poder, conhecendo a vida verdadeira, não essa vida, mas a vida eterna. Agradecemos ao Pai por todos que assistiram, os abençoe. Agradecemos ao Pai pela salvação que temos em Cristo, pela presença do Espírito Santo poderosa a agir em nós, e que nós somos a igreja tua do Senhor, militante. Agradecemos ao Pai pela igreja triunfante, onde Asaf está na eternidade, e por nós que estamos aqui na militante. Nos usa, ó Pai, pelas 103 irmãs que oram pelo trabalho da Escola Dominical Online. Cuida dela, Senhor. E agradecemos muito porque Daiane, essa semana, lá em Maringá, Paraná, comemorou mais um ano de vida, Senhor. E ficamos felizes porque a irmã Giovana e o irmão Gênito comemoraram 35 anos de vida conjugal. E seja acompanhando, abençoando a vida desses nossos irmãos. Queremos, ó Pai, entender pelo trabalho missionário na igreja lá de Ribeira, sob a liderança da mulher que ora e seu esposo Ney. Cuida dele, Senhor, a irmã Francisca, abençoe aquele trabalho, Senhor, e todos aqueles que a auxiliam. Queremos, ó Pai, orar pela viagem da mulher que ora, Janice, a Brasília, que você esteja acompanhando e a usando nesse objetivo primordial que é para a glória do Senhor. Queremos, ó Pai, interceder pela vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pelo seu trabalho agora na liderança das questões sérias em relação à vida do país. Dá ele toda a sabedoria do alto para direcionar, o proteja, o abençoe. E esteja abençoando, ó Pai, o Supremo Tribunal Federal. E seja, ó Pai, com as famílias que estão em luto. Não esquecemos, ó Pai, da Lucinéia,
seu esposo, o esposo da sua mãe, o seu pai, os seus filhos, a sua família, os conforte. Guarde também, ó Pai, a Aline e Mirandete, que essa semana o seu esposo Marco Miranda partiu para a eternidade. E seja confortá-lo, e do mesmo modo a professora Zezé, que com a perda do seu esposo a conforte. Nos lembramos, ó Pai, do irmão Levir, da Assembleia de Deus, gravemente enfermo. O Senhor é o médico dos médicos. Opera em todo o tratamento, restaura aquela vida, ó Pai, confiamos no Senhor. Colocamos também a segunda jornada de oração de Apiaí, feita pela Igreja Batista do Palmital, e seja, ó Pai, abençoando amanhã, em que a mulher que ora Janice estará lá, sendo usada por Ti. Guarda, ó Pai, a Lenita, que é tia da mulher que ora Claudimara, que fez uma cirurgia, e seja abençoando a sua convalescença. Guarda, ó Pai, a Dirce, esposa do seu Quinza. Sabemos, ó Pai, que ela está ali em Curitiba, ela quebrou o fêmur, e seja abençoando o tratamento, recuperando, restaurando, fortalecendo espiritualmente. Nos lembramos, ó Pai, de casos especiais, que pessoas precisam do Teu milagre, do Teu poder, da Tua ação. A Tereza Barbosa, Senhor, o seu José Carlos Barbosa também, a Graça Ribas, a Dirce Cavani ali em Itapeva, o seu Carlos Barbosa, o professor Quinza também ali em Curitiba, Senhor, a dona Maria Bons Pato e seus respectivos cuidadores, Senhor. Guarda, Senhor, a vida deles, os abençoe. Não esquecemos, Senhor, esse de Messias, Senhor, 100 anos, mais 100 anos, não pode engessar, e seja abençoando, curando o seu Aristide Messias. Guarda o seu Raul também, pai do Raulzinho e sua família. O abençoe no tratamento. A Sandra Padaria esteja cuidando do tratamento dela em combate ao câncer. A Mari, cuidando da Heloína, Senhor, da sua reentrada na vida, nas suas atividades sociais. Guarda o Iris Xavier na sua luta, na sua recuperação. O Beto, Senhor, esteja abençoando a sua visão e abençoando o seu tratamento, Senhor, as suas hemodiálises. Esteja cuidando, restaurando a vida dele e o fortalecendo. Guarda a Adriana Gobato também no seu tratamento em relação ao combate ao câncer, como o Sidney de Apiaí, o Sidney de Tietê. Guarda a professora Maria Nina, Senhor, assiste com a Tua graça. E não esquecemos, ó Pai, do Alexandre, o assista. Gratos, ó Pai, porque temos visto ele já melhor. E guarda a sua cunhada Elaine também. O Hélio Gardenal, cuida dele, Senhor, e seja abençoando o seu tratamento, a sua família. O Flávio Blattes, não esquecemos, ó Pai, e seja restaurando aquela vida. O Bruno também, ó Pai, filho do seu amador, que ele tenha desejo de fazer o tratamento para recuperar-se. E a doutora Mavilda, ó Pai, cuida daquela vida. Restaura, dá-lhe paz, tranquilidade, e abençoe ela no seu tratamento e como médica, Senhor, atuando. E queremos continuar intercedendo por Jael, Senhor. Fez a cirurgia, está agora aguardando o diagnóstico. Seja abençoando, ó Pai, a recuperação dela. Guarda. E nos guarda, Senhor, guarda o nosso país. Tem misericórdia da nossa nação, ó Pai. E que a alegria do Senhor tome conta do país. Não a alegria passageira, temporária, do carnaval que vai inundar as vidas no nosso país, mas que a alegria de Cristo, a alegria do Teu Santo Espírito possa tomar conta da vida e use a Tua igreja, abençoe os retiros, acampamentos, os cultos, todas as atividades, ó Pai, que hajam transformação, que muitas pessoas possam conhecer a verdadeira alegria que é Jesus Cristo. Guarda o nosso país, as lideranças políticas em nível federal, estadual, municipal, e guarda-nos em tudo, e nos abençoe. E seja abençoado aquelas pessoas que assistiram à escola e estão com problemas, dificuldades, não estão escritas no caderno, mas o Senhor sabe, seja operando, cuidando, zelando, sarando. Agradecemos ao Pai por este momento e continua a cuidar do meu pai, da minha mãe, cuidar da nossa família, Senhor, de Janice, nos abençoe. E oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu
vestir sua armadura, em seu poder achar, no bolso sempre achados, velando em oração, e em meio de perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, abaixo triunfar, a voz combate o reino, virá a vacilar, então eternamente será o vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador.